E aí, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos de volta para o nosso café com arquétipos. Hoje tem café também, viu? Fiquei uns vídeos sem trazer meu cafezinho aqui, pode? Não, né? E aí, vamos bater um papo hoje? Vamos dar continuidade à última etapa da nossa série, né? De arquétipos, falando sobre a transformação espiritual segundo Nietzsche, né? Se você não viu os últimos vídeos, né? Os 3 últimos vídeos, eu peço a você que volte lá, porque tá muito interessante isso. É uma série muito interessante, onde eu, fazendo meus estudos, tudo a respeito dos arquétipos, eu encontrei, não é? Essa passagem que o Nietzsche fala, o filósofo alemão, né? Para quem não conhece, acho que todo mundo conhece o Nietzsche, né? Pelo menos ouviu falar. E que ele fala no livro Assim Falou Zarastuta, né? De um caminho da transformação do ser humano, né? São 3 fases que ele classifica que o ser humano passa para essa transformação espiritual. E essa transformação espiritual, gente, ela traz uma consequência, né? Porque se a gente faz um caminho espiritual, isso modifica tudo, né? Modifica o nosso campo energético, espiritual, vibracional, físico, não é? Então, ele fala no livro, né, desses 3 arquétipos que a gente passa durante essa transformação, durante a nossa vida, não é? E eu coloco aqui que nós passamos por eles e até várias vezes, não é? Porque nós passamos por vários ciclos durante a nossa vida. Cada ciclo desse a gente vai evoluindo, pelo menos essa é a lógica, né? A gente evoluir cada vez mais, aprender cada vez mais, se superar, não é isso? E aí ele divide essa transformação em 3 fases. A fase do camelo, que é a fase da submissão, a fase do leão, que é a fase do rugido alto, né? Onde ele passa a negar aquela submissão e passa a ir atrás da sua liberdade, não é? E agora chegamos na última fase, que é a fase da criança, que é quando ele sai sai de todo aquele peso e ele encontra finalmente a sua verdade. A gente encontra a nossa verdade quando a gente passa a viver com mais leveza. Ah, Nara, mas isso acontece em todas as áreas da vida ao mesmo tempo? Não. Você pode estar vivendo o camelo em uma área da sua vida, sua área amorosa, por exemplo, e pode estar vivendo o leão na sua área profissional. Você pode estar vivendo a criança na sua área, no seu, no seu momento atual físico, não é? Mas em relacionamento você pode estar vivendo outra coisa, né? Você pode estar em outra fase. O ideal é todas as fases, né? Todas as áreas estarem harmonizadas, né? Mas nem sempre isso é possível. Então vamos dando um passo de cada vez. Vamos lá, gente. Então, falamos do camelo, falamos do maravilhoso leão. E se você não viu, falo mais uma vez, volta lá, que aí você vai entender melhor, né? E aí nós chegamos na fase da criança, gente. A fase da criança é aquela fase é a fase do... A criança é o novo criador, né? É a fase para leveza. O Nietzsche, ele descreve esse estágio, né, como um estágio em que o espírito libertado pelo peso dos antigos valores, uma coisa aqui na minha perna, o peso dos antigos valores e da violência do rompimento, você é libertado, né? Agora eu viajei aqui, é o TDAH. É a fase em que você se liberta do peso de antigos valores e o peso de violência, né?
daquele rompimento, porque esse rompimento na nossa vida, aquela fase que a gente fala não, o momento que a gente fala basta, eu não quero mais isso, causa um peso, não é? Mexe com a gente. E aí a criança é quando você finalmente se liberta desse peso e você passa a dizer sim para a vida. Você passa a viver mais leve, você passa a viver com mais tranquilidade. Ah, Nara, isso é possível? Diz a lenda que sim. Não sei, gente, olha, eu já passei por essa fase, é possível sim, tá? Agora, sim, já passei. Passei? Passei. Passei. Minha fase amorosa eu tive esse tempo, tive sim. Mas vamos lá. Eu não estou nesse momento da criança, eu estou no momento do leão. Quero chegar nessa fase da criança e se você aí tiver, conta pra mim. Mas eu acredito que eu já passei sim por essa fase. Vamos lá. Vamos falar aqui. É fácil você sair dessa transição do leão para a criança? Não, não é fácil. Porque você tem que, eu anotei aqui, tá, gente? Minha colinha tá aqui, que é um assunto bem complexo, bem grande. O TDAH da manhã não decora tudo, não, mas vamos lá. Esse momento de transição, né, ele requer algumas atitudes, né? Superar a necessidade de negar tudo, que tem aquela coisa da rebeldia, né? E aí a gente acaba ficando muito pelo não, dizendo não para tudo. Só que a criança, ela tem que começar a dizer sim. Ela não pode ficar negando tudo. Então ela aceita o mundo como ele é, com leveza, certo? E como parte ativa da criação. Então, por exemplo, né, quais coisas na vida, olha, eu anotei aqui que eu achei ótimo esse exemplo. Quais as coisas da vida eu ainda nego compulsivamente, onde eu poderia relaxar e aceitar mais? Essa é uma pergunta para você se fazer, até para ver se você está nessa fase da criança ou se você está nessa transição da criança. Por quê? Porque, por exemplo, a gente se nega muito a... Eu vou dar o meu exemplo. Eu que sou mãe, não é? Muitas vezes eu me nego por exemplo, a investir em mim, para investir, por exemplo, na minha filha, sabe? Muitas vezes eu nego estar investindo o meu tempo para eu relaxar, para eu curtir. Eu nego isso para estar trabalhando. Eu gosto de trabalhar. Eu adoro gravar vídeo, eu adoro estudar arquétipo, adoro trabalhar com o meu tarô, adoro o meu trabalho com a Meire J. Costa, amo. Mas muitas vezes eu deixo de me divertir, eu deixo de ir a uma praia, eu deixo de ir a um salão fazer minha unha, entendeu? Eu deixo de curtir um momento para mim, para poder estar dando atenção a outras coisas, ao trabalho, à minha família, etc. Então, você tá na fase da criança, você conseguir superar isso. É você dizer, não, eu quero o meu tempo. Eu tenho que ter um tempo para mim. Eu tenho que ter um tempo para relaxar, eu tenho que ter um tempo para curtir a mim mesma, né? A me mimar, sabe aquela história do mimimei? Pronto, um tempo para me mimar. Então, você entrar nessa fase da criança, você negar, sabe? Você aprender a superar isso de negar tudo. Entenderam? Sacaram um pouquinho? Redescobrir a espontaneidade, né? O leão, ele é controlador, estratégico e feroz. A criança é espontânea, ela arrisca, ela experimenta, não é? Então, por exemplo, coisas que você costumava fazer que você não faz mais.
Por exemplo, você gostava muito de ir a um cinema, você gostava muito de ir assistir o pôr do sol na praia. Eu adorava fazer isso. Eu gostava muito de ir pra praia ver o pôr do sol. Então, assim, são coisas que, sabe, que eu gostava muito e hoje eu não faço mais. Ah, recuperar a leveza e a imaginação. Isso é outra característica, né, que você tem que enfrentar para fazer essa transição para a criança, né? A criança ela é criativa, ela sonha, ela imagina novas possibilidades. Ela não está presa a essa realidade, a essa caixinha, não é, da Matrix, essa caixinha que a gente é colocada, ou essas caixinhas também, não é? Eu vejo muito isso, a questão, por exemplo, da religião. Nessa parte de religião, posso dizer que eu tô muito nesse caminho da criança, porque eu me nego a estar dentro da caixinha do catolicismo, da igreja evangélica, da Umbanda, do espiritismo, eu me nego a isso, sabe? Eu tenho a minha liberdade com relação a essa parte de religião, entendeu? Então, cadê, gente? O trem aqui saiu? Só um instantinho, gente, peraí. Acho que minha bateria tá acabando. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu dar uma pausa aqui, gente. Voltei. Aí o que que acontece? Redescobrir essa espontaneidade, recuperar a leveza e a imaginação, praticar a confiança, porque o leão, até por ter levado muita porrada, ele desconfia muito, né? Pois ele luta o tempo inteiro contra os inimigos. Então, a criança ela se joga no mundo, sabe? Sem saber muito bem o que é que vai acontecer, mas ela tem uma confiança muito grande. E esse tópico aqui me lembra muito a carta do louco do tarô, que é uma carta que fala justamente desse se jogar no mundo, sabe? Se jogar para a vida, assim, sem estar muito preocupado com o que vai acontecer. Lógico que a gente tem que ter a nossa responsabilidade. Eu não tô falando aqui para você sair feito doida aí, vivendo de foto, fazendo fotossíntese, né? Sem se preocupar com mais nada. Não. Mas é muito aquela coisa do dar um passo que o universo põe o chão embaixo, sabe? Você ir com confiança que vai dar certo. Confiança que aquilo que você deseja realizar vai dar certo. De alguma forma vai dar certo. Se aquilo fosse seu, vai ser. Então é você ter muito essa confiança nos próximos passos que você vai dar. O leão, ele é muito desconfiado, sabe? E a criança tem isso, né? Praticar a confiança. Exemplo aqui, em alguma área da vida, se entregue sem tentar controlar tudo. Pode ser uma viagem sem roteiro, gente, isso é uma delícia. Um encontro sem expectativas, um projeto sem garantia, entendeu? É você fazer, é você se entregar aquilo sem tanta expectativa, tá? Outra questão dessa passagem do leão para a criança, né? Integrar o passado e o futuro. A criança, ela não rejeita o que ela viveu, ela integra, ela entende, ela ressignifica aquilo. Ela não coloca aquilo como algo que destruiu a vida, ela consegue superar, consegue ressignificar aquilo. Isso é muito importante, né? O espírito maduro, ele não nega a disciplina do camelo e nem a força do leão, mas utiliza isso como base para uma existência mais plena e livre. Forte isso, né? Bonito isso. Por exemplo, lógico, um passado que não foi muito legal, né? Eu, por exemplo, eu tive um passado onde na minha casa tinha muitas brigas, entendeu? Não era uma infância fácil, mas
isso eu não vejo nada do meu passado como um trauma, apesar de sim ter passado por momentos muito difíceis. Eu enxergo, hoje eu consigo dizer que eu ressignifiquei muita coisa, entendeu? Eu entendo, por exemplo, que muito da ausência da minha mãe é porque ela estava trabalhando. Minha mãe trabalhava fora, ela tinha 2 empregos e trabalhava fora do estado. Eu moro na Paraíba, ela trabalhava no Rio Grande do Norte. E assim, eu consigo entender tudo, tiro o chapéu, porque ela foi, assim, ela é, né, até hoje, incrível. E eu não a culpo de nada, eu consegui ressignificar tudo que um dia já foi até um trauma, alguma coisa que pudesse me trazer algo negativo, sabe? Eu consigo ressignificar. E isso é muito libertador e muito importante a gente viver. Você não rejeitar algo, e sim você superar aquilo. Aí aqui tem um exercício que eu achei muito legal, né? Essa relação de você integrar passado e futuro, que é escreva uma carta para si mesmo, reconhecendo qualidades que adquiriu quando você vivia como o camelo e como o leão. E depois finalize com um convite para se abrir para a criança, não é? É essa criança criadora que quer renascer, que quer nascer, na verdade. Então, é um exercício muito interessante. Inclusive, eu vou fazer esse exercício e eu vou até trazer para vocês depois, né? Características da criança, né, que você pode cultivar: a criatividade, a espontaneidade, a alegria, o amor pelo jogo, pelo risco, né, por brincadeiras, capacidade de criar novos valores, isso é muito importante. E o amor, né, amor pelo destino, a aceitação da vida, não é, de uma forma plena, de uma forma como ela é. Afinal, você está onde você deveria estar, não é? Então, assim, eu encontrei aqui esse resumo de passagem, né, de um arquétipo para o outro. Eu achei muito legal que o camelo, o arquétipo do camelo, ele traz o movimento do suportar. E o símbolo, né, a frase, você pode colocar como eu devo, né? Eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. O leão é o romper. Eu não quero fazer isso. A criança é o criar, entendeu? E como criar, ele fala eu quero, ou então ele fala sim. Olha que legal isso, né? Achei muito interessante esse resumo de passagem. E aí, quando a gente fala da sombra da criança, né? Porque tem sim o seu lado negativo. Deixa eu colocar para vocês logo os pontos do lado luz da criança, né? A espontaneidade, criatividade e imaginação, alegria e leveza, curiosidade e abertura, capacidade de recomeçar, importantíssimo. E o amor, né? É bem o que eu falei para vocês agora há pouco. Agora, falando do lado sombra, que a gente tem que ter muito cuidado com o lado sombra da criança. Inclusive, muita gente não prospera porque vive no lado sombra da criança, né? Vem a imaturidade, a recusa de assumir responsabilidades na vida, né? A fuga de compromissos, a fuga de obrigações, querendo apenas aquele prazer imediato. Então, isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Eu vivi muito nessa fase, nessa sombra da criança. Tem pontos da minha vida que eu ainda vivo, né? E que eu venho trabalhando isso. Egocentrismo, né? Você tá sempre centrado nos seus desejos, as suas necessidades. A inconstância, não é? Essa coisa de você tá o tempo inteiro mudando de direção, tem que ter muito cuidado com isso. A fuga da dor, que é buscar, tá buscando sempre o prazer, é muito lado sombra do louco também, né, gente? Da carta do louco. O prazer de viver, né?
e você acaba evitando, assim, você busca compulsivamente o prazer e evita sofrimentos ou desafios que te exijam maturidade, entendeu? É aquela coisa, tá querendo sempre tá de boa, tá no bem bom, entendeu? É isso aí, a vida é linda, a Bahia é linda, tudo é lindo, e você acaba não enxergando a realidade e acaba vivendo nesse universo fantasioso, entendeu? E sem ter a maturidade de enfrentar, de olhar a vida como ela é. Negação do tempo, né? E as consequências do tempo, né? Você agir sem considerar o impacto futuro que uma atitude sua vai ter. E a superficialidade também, que isso é bem importante, né? Viver sempre, estar vivendo sempre no raso, saltando de uma experiência para outra sem se aprofundar nisso. Isso é muito interessante, isso é outro aspecto que eu sempre fico me vigiando, né? Para tentar sempre me aprofundar em algo. Até por conta do TDAH, eu tenho muito aquela coisa do, sabe, de focar em várias coisas ao mesmo tempo, ou então em focar em uma só e esquecer do mundo. Então eu tenho que estar sempre me balanceando com relação a isso, né? Então, exemplos que mostram que você está vivendo o lado sombra da criança. Preste atenção, né? Alguém que evita qualquer relacionamento para não perder essa liberdade ou até com medo de sofrer. Você que começa vários projetos e nunca termina nenhum. Jesus do céu. Pessoas que negam o amadurecimento e vivem na eterna busca de prazeres passageiros. Conhecem? E quem tem dificuldade de lidar com críticas e frustrações, né? Reagindo com birra ou vitimismo, isso também é muito comum. Então, são situações que mostram se você está vivendo o lado sombra da criança, né? Então, como a gente cultiva o lado luz da criança e evita a sombra, né? Você reconhecer suas responsabilidades é algo extremamente importante, né? Mas sem deixar que essa responsabilidade engesse você para outras coisas. Você se permitir viver, se permitir brincar, se permitir curtir, não é? Isso é extremamente importante também. Ser espontâneo e celebrar o presente, tá sempre entendendo as situações, se algo foi ruim você ressignifica, mas você curtir o seu momento presente, você estar no momento presente sempre, não é? Sem estar preocupado, sem estar estressado com o futuro ou sem estar apegado ao passado. É você viver o momento presente. O pessoal que trabalha muito com yoga, o pessoal que faz yoga, geralmente eles trabalham muito isso, né? A presença, a meditação também é uma forma de você ter a presença necessária, né? E isso é extremamente importante. E aí, que mais, gente, que eu posso trazer para vocês? O Nietzsche, isso aqui é bem legal, né? Porque assim, e aí, depois da criança, o que é que acontece? É o fim da jornada? Depois que a gente passa pelo camelo, pelo leão, chega na criança e aí, acabou? E aí ele coloca aqui o seguinte, né? Que a criança, ela é criadora. É o estágio que o ser humano se torna capaz de afirmar a vida e criar novos valores com liberdade. Só que na prática, assim, é o que eu falei para vocês, né? A vida, ela é muito eclética. Então, em algumas áreas a gente está vivendo o camelo, não é? E a vida ela é muito cíclica, né? Não é eclética, é cíclica. E aí, em algumas fases a gente vive o camelo, em outras a gente vive o leão, em outras a gente vive com a criança. Então, o que é que a gente faz? A gente tem que ter o autoconhecimento.
sabe? Para evoluir. Onde é que eu estou vivendo o camelo? Será que eu estou vivendo o camelo no meu lado profissional? O que é que eu posso fazer para chegar na criança, para ter essa liberdade, não é? Será que eu estou vivendo o leão na minha fase de relacionamento? Será que eu estou vivendo a criança na minha fase de relacionamento e estou sendo muito imatura? Estou vivendo o lado sombra da criança? São questionamentos que é muito interessante a gente fazer, não é? Me veio agora para colocar isso aqui em um PDF. E se você tiver interesse, eu passo para você. De repente, até abrir um grupo no WhatsApp para a gente compartilhar esse tipo de material. Mas eu acho muito interessante colocar isso no PDF, porque posso até colocar exercícios, né, para a gente ir fazendo e entender em que fase que nós estamos, né, e o que é que a gente pode fazer para mudar, né, para fazer essa transição. O que é que você acha? Me conta aí, você quer que eu monte aqui um mini book, um mini PDFzinho para vocês? Acho que seria bem interessante, né? Conta pra mim aí. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Achei muito legal essa questão da transformação, né, que o Nietzsche traz. Foi algo que realmente me surpreendeu. E eu quero aprofundar mais isso, né, e trazer você comigo nesses questionamentos, né, nessa transformação, porque é bem legal mesmo. Peço que deixe seu like, se inscreve aqui no canal, conta pra mim se você quer esse PDF, eu tô realmente com vontade de fazer. Outra coisa, eu abri o canal lá na rede vizinha, tá, gente? @Café com Arquétipos. Então, vou começar a colocar posts lá. Acredito que hoje já deve ter alguma coisa. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? @Café com Arquétipos. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora no Balai de Anjo. E até a próxima. Tchauzinho, gente!